Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler um texto que está Romanos capítulo 4, verso 18 até o verso 21. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. E como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que o seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, e estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Glória a Deus. Falar sobre Abraão, o pai da fé. E é curioso porque o Abraão, ele não nasce num ambiente que é um ambiente de fé. Abraão nasce e cresce num ambiente de idolatria, né? Seu pai, Terá, era fabricante de esculturas, adorava um deus da Mesopotâmia chamado Marduk, e ele cresce nesse ambiente, num ambiente religioso, idólatra, a qual não tinha nenhuma condição de se envolver com Deus. Mas a Bíblia diz que Deus chama Abraão. E isso eu acho tremendo, porque Deus chama as pessoas de todos os lugares. O incrível não é Deus chamar. O incrível é Deus fazer ouvir a sua voz. Porque há um impedimento em nós para ouvir a voz de Deus, que é exatamente o pecado que está em nós, a carnalidade, os sentimentos e as emoções humanas. Elas são um impedimento terrível para ouvir a voz de Deus. Tenta ouvir a voz de Deus quando você está preocupado com outra coisa. Às vezes o culto para mim é uma batalha. As pessoas não têm noção. Por exemplo, a mesa da ceia. Eu pedi para não tirar a mesa da ceia, porque hoje a gente iria servir ceia para aqueles que não vieram domingo. E só o Cauã dos que não vieram. E às vezes você está dentro do culto, ouvindo louvor, ouvindo a palavra, tentando mergulhar na palavra, mas aí os sentimentos, as emoções, eles querem te levar para longe de se preocupar com outras coisas. E então, hoje eu paro, eu respiro, e isso é importante. Você aprender a respirar, você aprender a parar no meio da luta. Para, começa a olhar de uma perspectiva divina, porque você é espiritual, e por você ser espiritual, você tem a mente de Cristo, e porque você tem a mente de Cristo, você pode pensar como Cristo pensa. Então eu parei, respirei e pensei, eu estou no culto, e esse culto não é para mim, e esse culto não é
para os irmãos. Esse culto é para Deus. Eu vim para prestar um culto a Deus. Aleluia. E não importa o que aconteça no meio, no processo, nada pode roubar esse culto de Deus. Nada. Nem os problemas que a gente tem em casa, as lutas, os enfrentamentos, sabe, os dissabores, às vezes uma palavra meio atravessada, um abandono, uma rejeição, a falta de poder aquisitivo para cumprir os compromissos, tudo isso, ele te dá uma ansiedade. E a palavra ansiedade, ela vem do latim anxious, ou do grego merinal, que significa sufocar. E quando você está preocupado, você se sente sufocado. E o sufoco é exatamente a falta de ar. Por isso que controlar a ansiedade tem a ver com respirar. Sabe por quê? Porque sufoco também significa tirar o foco, perder o foco. E todos esses ataques que você sofre é para tirar o teu foco do que realmente é importante. Quando Jesus fala para Marta, e Marta está ansiosa, atribulada, e ela vai questionar Jesus, que Maria está aos pés dele ouvindo a palavra, e ela fala: ei, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando sozinha? Por que o senhor não manda que a minha irmã venha me ajudar? E Jesus olha para ela e fala: Marta, você está muito ansiosa, muito cansada. Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirado. Jesus está dizendo o que é importante para você. Qual é o teu foco nesse culto, nessa noite? Aleluia. E foi tremendo, porque aí eu estava ouvindo a palavra que a jovem Kemily estava trazendo aqui, e eu estava pensando em como José se perdia em tanta luta, em tanta batalha, em tanto enfrentamento. E se eu fosse o José, como muitas vezes eu sou, eu iria questionar: Senhor, onde é que está aquele sonho? Aonde está aquela promessa que o Senhor falou? Cadê? Cadê? O Senhor prometeu, o Senhor falou, e eu acreditei. Porque eu acreditei, eu vim parar nessa cova. Porque eu acreditei, eu fui perseguido e vendido como escravo. Porque eu acreditei, eu fui caluniado. Aonde está a promessa? Aonde está a promessa? É isso que as lutas querem fazer com você, te fazer esquecer o que é importante. Então vamos parar nessa noite. Vamos parar de pensar naquilo que tem tirado a nossa paz. Vamos parar de pensar naquilo que nos irrita, naquilo que nos tira a alegria, e vamos voltar a olhar para Ele, porque o importante é Ele. O importante é Ele. Estamos num culto para Ele, para adorar a Ele, para glorificar a Ele. Aleluia! E nós vamos colocar na mão dele aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que não podemos trabalhar ou mexer, está na mão dele. Aleluia! Oh glória, está na mão dele. É igual filho. Filho, a gente manda no filho até chegar uma idade que nós não conseguimos mandar mais, né, irmã Cíntia? Não manda mais, né, Gleice? Não manda mais. Sabe o que a gente faz? A gente coloca em quem manda até o final da vida, em quem tem autoridade até o final da vida. Eu falava com meu filho e eu dizia para ele: filho, você pode fazer o que você quiser. O problema é se Deus vai concordar com o teu querer. O problema é se Deus vai concordar com a tua vontade. Porque você pode fugir de mim, você pode fugir da sua mãe, mas como é impossível fugir dele. Ele vai aonde o homem não vai, ele enxerga onde o homem não enxerga. Sabe o que o salmista diz? O salmista diz: a luz e as trevas para ti é a mesma coisa. Ele enxerga onde você não vê, ele entende o que você não entende, e ele fala onde você não pode falar. Então coloca na mão dele nessa noite, coloca
Coloca a tua dor na mão dele, coloca a tua preocupação na mão dele, coloca a tua ansiedade na mão dele. Cala os sentimentos da tua alma, cala as vozes da tua ansiedade, da tua emoção, cala essa raiva, cala essa frustração, cala essa preocupação, porque quando ela se calar, você vai ouvir uma voz mansa falando ao teu coração: eu estou aqui, eu sou contigo, tudo vai ficar bem, aleluia, tudo vai voltar ao normal, eu estou colocando a tua vida ao normal, aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida nessa noite. Tudo aquilo que saiu do trilho, tudo aquilo que parece confuso, tudo aquilo que parece bagunçado, tudo aquilo que você está dizendo: Deus, eu não sei como é que eu vou resolver essa situação. Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou colocar tudo no lugar. Diga para quem está do teu lado: Deus vai colocar tudo no lugar. Deus vai colocar tudo no lugar. É causa na justiça, é contrato, é relacionamento, é problema com filho, é problema no casamento. Não tem problema que ele não resolva. Como diz a cantora: o teu problema pro teu Deus é nada, o teu problema pro teu Deus é nada, pode glorificar. Pode glorificar, comece a se alegrar. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de se entristecer antes que as coisas aconteçam. A gente tem mania de ficar triste, preocupado com o que vai acontecer. Mas eu quero te desafiar nessa noite. O que, pastor? A você se alegrar com coisas que ainda não vieram, a se alegrar com coisas que ainda não aconteceram. Vamos inverter essa emoção, vamos inverter, porque a gente tem facilidade de se entristecer com coisa que não aconteceu. Então vamos se alegrar com aquilo que ainda não aconteceu. Por quê, pastor? Porque a gente chama a existência o que não existe como se já existisse. Aleluia, glória a Deus. Isso é tremendo. É por isso que Abraão é chamado pai da fé, porque ele ouve a voz de Deus aonde ninguém consegue ouvir. E Deus vai lá e chama Abraão. Eu imagino o Abraão ouvindo a voz: Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E é incrível porque ele vai. Quem é que faz isso? Fosse escolher um pai da fé hoje era difícil, hein? Quem é que faz isso? Deus manda a gente ir para Campo Grande, a gente não quer ir. Vai para Bonito, a gente não quer ir. Vai para São Paulo, a gente não quer ir. Aí ele vai lá e fala: Abraão, vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Você não vê o Abraão dizendo para ele: mas peraí, essa terra é perigosa? Peraí, essa terra rende bem? Tem emprego nessa terra? Como é que é essa terra? Tem perigo? Como é que essa terra tem perseguição? Não, ele não pergunta, ele vai. O desafio de Abraão aqui é contar para o pai que ele vai. Porque relacionamentos, e isso é muito forte que eu vou dizer, relacionamento enfraquece. Por isso que quando você está num relacionamento, os dois têm que estar em oração. Eu conheci muitos homens e mulheres de Deus ao longo do meu ministério, com um ministério poderoso, que quando entraram num relacionamento, o ministério caiu. Porque relacionamento enfraquece. Quer que eu prove? Paulo escreve e diz assim: bom seria o homem que não tocasse em mulher, mas cada um tem o seu próprio dom. Eu só queria livrar vocês das tribulações da carne. Aí ele está dizendo: por quê?
Porque o solteiro, jovem Kemily, cuida nas coisas santas em agradar ao Senhor. Mas o casado cuida nas coisas do mundo, em agradar o esposo ou a esposa. Você tem noção de Deus dividir uma pessoa com as necessidades mundanas? Então relacionamentos, eles são assim. E o Abraão agora, ele ouve uma declaração de Deus: sai da tua terra e da tua parentela. E ele não consegue fazer nenhum e nem outro. Porque ele até sai da terra, mas ele sai pertinho. Ele não vai para a terra que Deus vai mostrar, ele fica ali pertinho, Padã Arã. E ele leva com ele o pai e o sobrinho. Deus mandou sair da casa, sai da casa de teu pai e da tua parentela. Ele leva o pai e o sobrinho. Por quê? Porque relacionamentos enfraquecem. Porque a gente tem dificuldade de romper. E às vezes é amigo. E é lógico que Deus não quer transformar amigo em inimigo, mas às vezes o amigo não tem a visão que Deus tem para a tua vida. Porque o chamado de Deus é individual, que a promessa que Deus tem para você é para você, e nem todo mundo vai te acompanhar. A Bíblia vai dizer que Paulo e Barnabé se separaram, eram 2 homens de Deus e 2 líderes, mas a visão era diferente, então foi cada um para um lado, porque não precisa a visão ser igual. A obra é muito grande, a obra não vai parar. O Abraão vai para um lado e ele vai com Silas, e a Barnabé vai para o outro e vai com Marcos, e a obra vai crescendo para tudo que é lado. Agora tem que entender que tudo aquilo que você leva, que Deus não colocou na tua vida, vai te dar dor de cabeça, vai dar prejuízo. O Abraão leva o pai e ele leva o sobrinho. E a promessa? A promessa atrasa. A promessa atrasa. Aí o Abraão fica parado numa terra que Deus não mandou ele ficar. Sabe quando é que ele vai andar de novo? Quando o pai morre. Quando Terá morre, aí ele volta a se movimentar. E às vezes Deus tem que matar certas coisas da nossa vida para nos fazer caminhar na direção que Ele quer. Isso é terrível. Mas Deus não será frustrado. Eu vou dizer de novo: Deus não será frustrado. Jó declarou: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Nenhum, porque quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu quando você nasceu. Você não nasceu e Deus falou: vou fazer um plano para Paola, vou fazer um plano para Cíntia. Não, Deus fez o plano primeiro e depois você nasceu. Ele fez o plano primeiro, e lá na eternidade Ele chamou Gleice, vai fazer parte do meu plano, aleluia. Lá na eternidade Ele escolheu Cida e disse: vai fazer parte do meu plano, aleluia. E o plano dele não pode ser frustrado. Então tem que morrer o Terá tem que morrer, porque senão Abraão não sai da terra. É a mesma coisa o Isaías ele não tem um relacionamento íntimo com Deus enquanto Uzias não morre. Enquanto Uzias não morre, ele tem um relacionamento superficial. Ele é profeta, tudo bem, ele profetiza, tudo bem, mas ele não vê a glória de Deus. Quando Uzias morre, ele entra em depressão, ele fica triste, ele chora, ele vai no templo, quem sabe desesperado. Lá ele vê a glória de Deus. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. Quando os teus planos fracassarem, o plano de Deus começa a acontecer na tua vida, aleluia. Eu estou liberando essa palavra para quem está assistindo na live. O teu propósito não vai superar o propósito de Deus. O propósito de Deus prevalecerá.
prevalecerá. Aleluia! E muita gente tenta resistir. Aí vem um Deus que se encontra com Paulo no meio do caminho e diz: Paulo, é muito duro para você resistir ao aguilhão no teu peito. É gente se machucando porque tenta resistir à vontade, o chamado e o propósito. Não há como resistir. Ele não é vencido, ele não é frustrado. Deus não perde, ele nunca perde, ele não é derrotado. Ele fará prevalecer a vontade dele. Aleluia! É por isso que eu sempre libero: aquilo que é teu chega na tua mão, aquilo que é teu ninguém rouba, aquilo que é teu o diabo não pode tomar, não pode roubar, não pode frustrar, não pode, porque ele é maior, ele é maior. Há um propósito de Deus sobre a tua vida, há uma mão de Deus sobre o teu ministério, há uma mão de Deus sobre a tua casa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Terá morreu e Abraão voltou a caminhar, mas ele ainda levou o sobrinho, porque ele não consegue. E como tem pessoas que elas se machucam em relacionamento. Hoje eu recebi uma mensagem, alguém me pedindo oração, foi insultada, atacada, ofendida, porque tentou socorrer. Mas pessoas feridas, elas ferem, elas machucam, elas estão machucadas, e aí quem se aproxima delas são machucados por elas. E aí essa pessoa mandou o pedido e deu vontade de falar para ela: quantas vezes eu já te disse para não se envolver? Mas curiosamente tem pessoas que elas querem estar em um relacionamento que machuca, em um relacionamento que fere, em um relacionamento que abusa, que maltrata. Fazem pelos outros, mas não fazem por si. E eu disse para ela: você não pode controlar o que o outro fala, o que o outro pensa e o que o outro faz, mas você pode controlar a tua reação. Você permite porque você quer, porque se você não quiser é só bloquear. Tem um botãozinho que chama bloque. Bloqueia. Não precisa ficar recebendo palavras de afronta se você não quiser. Mas por que é tão difícil? Por que é tão difícil para o Abraão falar para o Ló: Deus chamou eu, não chamou você? Quando eu comecei a pregar, irmãos, eu tinha uma dificuldade, eu não queria ir sozinho. Toda vez que eu ia pregar, eu levava uma caravaninha da igreja. Eu sempre tive assessor no ministério, eu tinha que levar alguém comigo. Eu não me sentia seguro, eu tinha que estar sempre com alguém comigo. Quando eu fui pastorear a primeira igreja na cidade de Figueirão, eu levei um jovem de Campo Grande, foi morar comigo 6 meses. Aí lógico que só me deu dor de cabeça. Aí eu fui clamar ao Senhor, e aí Deus me respondeu: eu chamei Abraão, não chamei Ló. Você levou o Ló porque você quis levar. O Abraão leva o Ló. Sabe o que acontece? Deus prospera a vida de Abraão, e consequentemente o Ló também fica próspero porque está perto de Abraão. E aí começa a ter briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começa a ter uma desavença, uma discórdia, começa a ter uma briga que não foi Deus que planejou, não foi Deus que projetou, uma briga que ela é oriunda da desobediência de Abraão, uma briga que é oriunda da teimosia, da insistência, porque tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida que Deus não mandou vai dar dor de cabeça.
E os jovens sempre me perguntavam: pastor, como é que eu sei que o namoro é de Deus? Falei: fácil. Se você ficou espiritual, é Deus. Se você ficou carnal, não é Deus. Se te leva para a oração, é Deus. Se você para de orar, não é Deus. Se você congrega mais, é Deus. Se você congrega menos, não é Deus. É fácil. Não tem como errar. Não tem como se enganar nisso. Mas o Abraão se engana. E o Abraão é pai da fé. E o Abraão é chamado para uma coisa extraordinária. Então há uma briga que acontece. E às vezes Deus permite essas confusões para poder arrumar a casa. Deus permite acontecer um conflito para poder arrumar a casa. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite que está preocupado com conflito, que está preocupado com um momento de conflito que não consegue resolver. Há uma palavra de Deus para o teu coração. Deus está dizendo para você: eu tenho tudo sob controle. Esse conflito vai arrumar a casa. Eu já comecei dizendo que Deus vai colocar tudo no lugar. Não se desespere. Deus está no controle das coisas, aleluia. Aquilo que não é de Deus não prevalece, mas o que é de Deus não tem como a gente resistir. Então deixa Deus trabalhar, aleluia. É bem verdade que o Abraão vai ficar triste, é bem verdade que o Abraão vai ficar esmorecido, porque ele não quer se desfazer do Ló, ele não quer se afastar do Ló. O Ló é como um filho para ele, ele não tem filho, mas Deus prometeu um filho para Abraão. Por que que o Abraão leva o Ló? Porque ele não está acreditando na promessa, Kemel. Ele ainda está acreditando que o filho é outro. Ele está acreditando que o Ló vai substituir. Nada vai substituir a promessa. O que Deus te prometeu, escute, o que Deus te prometeu vai acontecer nos mínimos detalhes, aleluia. Do jeito que você pediu, do jeito que você escreveu, da maneira que você falou, tintim por tintim. Deus não vai mudar uma vírgula. Por isso, quando você pedir para o Senhor, descreve para Ele como é que você quer. Eu quero um emprego assim, 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 assim. Eu quero um marido assim, 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 assim. Eu quero um ministério assim, 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 assim. Ele vai entregar na tua mão do jeito que você pediu, aleluia, glória a Deus. Mas o Abraão não está acreditando ainda. Por isso que ele levou o Ló. Por isso ele está tentando substituir a promessa inconscientemente. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. E é bem verdade que a gente é igual a Abraão. No meio do caminho a gente fica: será, Jesus? Está tão difícil. Tão difícil. A gente está vivendo um dia acelerado, que a gente acha que a gente ora hoje e Deus tem que responder amanhã. Vou fazer a campanha dos 3 dias no monte, porque segunda Ele tem que me responder. Vou fazer 2 quintas, porque na terceira eu já quero a vitória. Aí eu vejo uma mulher do fluxo de sangue 12 anos sem ter resposta. Eu vejo uma mulher encurvada 18 anos sem ter resposta. Eu vejo um paralítico de 38 anos sem ter resposta. Eu vejo um José sofrendo quase 15 anos sem ter resposta. Eu vejo um Davi que foi ungido rei, mas só vai sentar no trono com 40 anos sem ter resposta.
Porque para Deus, o tempo é dele, não é o seu tempo, é o tempo dele. E Ele está dizendo: eu vou fazer acontecer no meu tempo, aleluia, vai acontecer no meu tempo, mas eu vou fazer acontecer. Então não fique desesperado achando que o tempo está passando depressa demais. Não está, está dentro do tempo dele, aleluia. Ele controla o tempo, Ele ordena o tempo, Ele é Senhor do tempo. Ele pode atrasar a promessa, Ele pode adiantar a promessa, Ele é tudo. Ele faz o que Ele quiser. Ele adianta a promessa na vida de Arão, e da noite para o dia a vara floresce, e ele cumpre o chamado. O que levaria centenas de anos para florescer, da noite para o dia floriu. E eu vou liberar uma palavra para você. Aquilo que levaria muito tempo para acontecer na tua vida, Deus está adiantando as coisas para você, aleluia. Deus está acelerando as coisas na tua vida. Deus está acelerando as coisas na tua vida. Tenho pressa na tua vida, diz o Senhor. Você é jovem, mas já ouviu. Tenho pressa na tua vida, diz o Senhor. Tudo que você pediu vai vir na tua mão. Tudo que você falou vai acontecer. Deus está acelerando as coisas. Eu vejo portas se abrindo diante da tua vida, portas que você não tem noção. Você olhou e falou: será que eu consigo aqui? E o Senhor está dizendo: eu tenho uma porta maior, aleluia. E quando você passar por ela, você vai dizer: será que sou eu? Não, não é você, é Ele, aleluia, é Ele cumprindo promessa. Bendito seja o seu nome para sempre. Ele está acelerando coisas na tua vida. Mas o Abraão atrasou a promessa em 14 anos, porque ele continua não acreditando. Ele vai ter um filho com a escrava. E eu acho interessante que a gente olha o Abraão nesse texto que a gente leu e parece que ele é o super-homem da fé. Mas ninguém chega assim da noite para o dia. O Abraão tropeçou, cometeu erros, foi descrente, foi incrédulo, foi teimoso. Primeiro ele substitui a promessa por Ló, e agora ele quer substituir a promessa por Ismael. Tem um filho com a escrava, e ele pensa: é esse o menino. O menino é forte, caçador, é esse que vai ser o líder. Um dia Agar expulsa Sara expulsa Agar de casa, e Agar vai embora com o menino, e lá no deserto o menino recebe uma promessa: farei desse menino uma grande nação. Imagina o Abraão pensando: talvez é ele mesmo. Aí Deus tem que vir e corrigir. Abraão, 14 anos depois, 14 anos em silêncio, Deus aparece na tenda e diz: Abraão, o que é, Senhor? Anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, você não está entendendo. Eu posso fazer o que eu quiser na tua vida. Qual é o teu limite, Abraão? Eu passo esse limite. Qual é a área da tua vida que você acha que não tem jeito? Eu posso mudar essa área na tua vida. Qual é a área que você diz que não tem como Deus mudar? É essa área que Ele está dizendo: essa área eu vou mudar, para te provar que eu sou o Deus Todo-Poderoso.
Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Deus está dizendo a Abraão: comece a acreditar naquilo que eu te prometi, e você vai ver porta abrir diante de você. Você vai ver as promessas se cumprirem na tua vida. Mas para de andar na sua própria vontade, no seu próprio caminho, no seu próprio desejo. Anda na minha presença, Abraão, e o milagre vai acontecer. Aleluia! Eita, glória a Deus! Mas aí o escritor vai dizer que chega uma hora que o Abraão começa a se tornar esse homem de fé, porque aí ele crê contra tudo que não tem nenhuma perspectiva de acontecer. Ouça, ele esperou contra tudo que é desfavorável. Ele creu contra tudo aquilo que dizia para ele: não vai dar certo. Contra tudo aquilo que dizia: não vai funcionar. Contra tudo aquilo que dizia: você é fracassado, você não vai crescer, você não vai vencer, você não vai conquistar, você não vai chegar. E o Abraão pensava no seu coração: eu continuo acreditando na promessa, eu continuo acreditando na palavra dele. É por isso que a Bíblia diz que ele não desfaleceu na fé. Isso não quer dizer que ele não teve momentos que ele ficou atribulado. Teve momento, mas a Bíblia vai dizer que ele vai se fortalecer na fé. Ele considera que ele não tem condição. Ele olha para o próprio corpo, ele diz: eu tenho 100 anos, a minha esposa está velha, mas quem me prometeu foi ele. Quem declarou foi ele, quem liberou a palavra foi ele. É na palavra dele que eu acredito, é na palavra dele que eu estou seguro, é na palavra dele que eu estou crendo, é na palavra dele. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele se fortalece na fé, dando glória a Deus. Aleluia! Ele começa a atribuir a Deus que aquilo que ele não tinha condição, ele alcançou, porque foi Deus que fez. Da onde Deus te tirou, da onde Deus te arrancou, quem era você, como você andava, era para você estar morto, era para a tua vida ter acabado, mas Deus te manteve vivo até o dia de hoje. Aleluia! Te prosperou, te fez prevalecer, te fez triunfar. É ele na tua vida, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! O Deus que te sustentou ontem é o que te sustenta hoje e vai te sustentar eternamente. Aleluia! Não vai faltar nada na tua casa, não vai faltar nada na tua vida, não vai faltar nada na tua família. Aleluia! Como é que eu me fortaleço? É quando eu começo a declarar essas coisas. É quando eu começo a parar de alimentar a minha falta de fé. É quando eu começo a parar de alimentar a minha incredulidade e começo a alimentar o que ele me falou. Ele me disse que eu seria vencedor. Ele me disse que a minha vida ia mudar. Ele me disse que abriria uma porta sobre a minha vida. Ele me disse que iria me sustentar. Ele me prometeu que eu iria triunfar. Ele me prometeu que eu seria vencedor. E aí eu começo a alimentar a minha fé, e eu vou me fortalecendo, e os dardos inflamados do diabo já não tem poder para me desanimar, já não tem poder para me entristecer, já não tem poder para me abater. Eu me levanto glorificando e dizendo: não interessa o que o mundo diz, interessa o que ele me falou. É nele que eu acredito. Aleluia!
Jesus é especialista nisso. É um Jairo que ouve de alguém no meio da rua: a tua filha já está morta, não adianta mais. E a Bíblia diz, Jesus ouviu tudo isso. Jesus sabe as palavras que você tem ouvido. Jesus tem ouvido todas as palavras afrontosas direcionadas contra você. Jesus ouve tudo. Quando Deus faz a promessa a Abraão, tem uma passagem interessante, é daí que vem o nome Isaac. Porque quando Deus diz que vai dar o filho a Abraão, Sara está atrás da porta e ela dá risada. E aí Deus chama a Sara e fala: Sara, agora vai chamar Isaac o nome do menino, porque você riu. E ela diz: não, não ri. Olha que absurdo. A pessoa mentindo para Deus. Não, não ri. E aí Deus diz para Sara: não diga que você não riu, que você riu, Sara. Ó, parece pai brigando com filha. Porque Deus ouve tudo que falam de você. Porque Ele sabe tudo que estão falando contra você. Sabe, irmãos, eu tenho adotado uma postura de nunca me defender. Estou nem aí o que falam de mim, que me caluniem, falem contra mim. Eu não vou conseguir vencer o que falam contra mim, mas Deus vai. Se eu for me defender, eu estou dando razão a quem está me atacando. Eu estou dizendo que quem está falando contra mim tem razão. Mas se eu descanso nele, ele faz a minha defesa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: eu vou justificar você. Aleluia. Eu vou justificar você. Sabe, pai, quando fala para filho, sabe, vocês sabem. A gente fala para o filho: não faz isso, não faz isso. E ele faz. E ele insiste. Aí o tempo passa. E aí quando o tempo passa, o filho fala: meu pai tinha razão, minha mãe tinha razão. É desse jeito que Deus vai justificar você. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu quero fazer uma oração por você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Não é uma oração normal, não. É uma oração que vai romper as barreiras da tua vida nessa noite. A pastora vai pegar aqui o óleo aqui, que a pastora vai ungir. Mas essa oração, Deus vai quebrar todo impedimento emocional na tua vida nessa noite. Sabe, palavras que são internas, palavras que vêm para você trazendo dúvida, medo, ansiedade, preocupação, raiva. Essas palavras vão sumir nessa noite. Nessa noite Deus vai quebrar esse medo, essa ansiedade. Deus vai quebrar. Oh, aleluia. Deus vai quebrar. Deus vai colocar por terra todo esse medo, toda essa ansiedade, toda essa preocupação. Deus vai fazer algo extraordinário em você, porque Ele tem tudo sob controle nessa noite. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus.